Olá, torcedores que acompanham o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Finalizado mais um jogo de Copa do Mundo, finalizado um grupo. A primeira rodada do Grupo A já teve aí o seu término com a vitória holandesa, suada, mas importante vitória holandesa para cima da seleção de Senegal pelo placar de 2-0. A partir de agora, a gente traz alguns pontos a respeito desta partida, logicamente contando com a participação do torcedor. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e, claro, vem com a gente. Uma das partidas mais equilibradas desta Copa do Mundo até então, um jogo entre Holanda e Senegal bastante movimentado na etapa inicial. Os minutos primeiros da partida foram todos da equipe de Senegal, adiantando suas linhas de marcação, dificultando essa saída de jogo da seleção da Holanda, que não teve tantas oportunidades assim, até ali por volta dos 8, 10 minutos, teve aquela chance com uma chegada do Dumfries pelo lado direito, muito preciosismo por parte da Holanda na questão das finalizações. A gente viu que Senegal não teve tantas chances claras assim, e as oportunidades que foram criadas pela Holanda, elas foram desperdiçadas porque faltou aquela finalização mais contundente que pudesse levar perigo à meta do Mendy. Um primeiro tempo que terminou 0-0, mas garanto eu que pouquíssimas pessoas reclamaram, da partida ter terminado em pé de igualdade. Muito por conta, da forma como as equipes estavam se dispondo em campo. A Holanda ia para cima, com 3 defensores, dando liberdade para o Dumfries, para o Blind, a chegada do De Jong pelo meio, organizando o jogo da Holanda. Estava faltando mais uma presença de ataque com o Bergwijn, com o Bergius, o próprio Jansen também não fez um grande jogo. Estavam até com a opção do Memphis Depay para o segundo tempo, enquanto o Senegal depositava todas as suas fichas em Ismaïla Sarr. Jogador do Watford, 22 anos, jovem, caindo pelo lado esquerdo, dando um calor danado nas costas do De Ligt, e foi assim que o Senegal tentou se criar, ao longo do jogo, dando liberdade também para o Gana Gueye, para o próprio Mendy, que é o outro volante, e o Kouyaté ficando um pouco mais, tentando repetir até o que o próprio Frank de Jong, pelo lado holandês, estava fazendo em campo, organizando o meio, saindo para o jogo, trocando bons passes. Então, nesse caso, a seleção de Senegal, falando num plano tático, estava organizada. A seleção holandesa também se mostrava assim. Por isso que esse equilíbrio e esse jogo franco de duas equipes que estavam com praticamente a mesma característica em campo. Essas seleções, elas em momento algum titubearam ou ficaram aí a desejar em relação à postura que foi adotada nas 4 linhas, querendo a vitória a todo instante, a todo custo, e buscaram isso ao longo da partida. Só que teve um lado físico. Eu percebi que a seleção da Holanda estava dosando intensidade, trocava mais passes, mudava mais de posição, fazia mais a bola girar do que propriamente Senegal. Senegal era uma seleção de imposição física, o que é característica, de uma seleção do continente africano. Se impor pela velocidade, pela questão física, pelo contato direto, de um jogador para o outro. Então nisso o Senegal levou vantagem nos 45 iniciais e em boa parte do segundo tempo. Só que quando o aspecto físico contou e o técnico Louis van Gaal percebeu um erro tático em sua equipe, a seleção de Senegal se deu mal. A Holanda, ela para mim cometeu um erro. Para quem acompanha o futebol europeu sabe que o Cody Gakpo vive uma ótima fase no PSV Eindhoven e é um atacante que atua por dentro. Não que ele não possa sair, que ele não possa ter uma movimentação, mas fixá-lo no lado direito foi um dos erros de Louis van Gaal para dar preferência ao Jansen, que foi muito mal no primeiro tempo. Não conseguiu dar a movimentação que, por exemplo, o Memphis Depay consegue dar. E com a entrada do Depay na vaga do Jansen, aí a seleção da Holanda ganha no aspecto ofensivo, muito também pela equipe, porque é um dos líderes desse time, é o camisa 10 da equipe, e o Gakpo consegue penetrar mais na área, fazendo aquilo que ele já costuma fazer com a camisa do PSV. E foi numa bola do Frank de Jong, para mim o melhor da partida, conseguiu organizar o jogo em campo, teve em alguns momentos 2, 3, 4 marcadores de Senegal no seu pé, enquanto estava com a condução da bola, e isso chama os adversários para si e deixa a liberdade necessária para os seus companheiros. E foi num cruzamento
né, que ele acha o Gakpo, uma das poucas bolas que o Gakpo tem por dentro, e ele acaba cabeceando e colocando a seleção da Holanda em vantagem. Senegal, quando a gente imaginava que iria reagir dentro da partida, ele não consegue por conta do aspecto físico. Fez inúmeras substituições, tem a dúvida para a próxima partida em relação ao Kouyaté, né, que acabou deixando o gramado, inclusive o segundo tempo, o Wilton Pereira Sampaio deu aí 10 minutos de acréscimo, muito por conta, né, do tempo que passou sendo atendido o volante da seleção de Senegal, mas optou por uma troca na esquerda, perdeu o Diallo, né, acabou perdendo o Kouyaté, né, teve trocas no ataque, colocou ali o Nicolas Jackson, né, tentou entradas do Papa Gueye, né, do outro atacante lá do Olympique de Marseille, né, o Bamba. Então, de uma certa forma, a equipe foi perdendo peças, as peças, tecnicamente falando, não mantiveram o mesmo nível da equipe, e isso fez com que a seleção de Senegal fosse se deteriorando tecnicamente, taticamente em campo, né? O lado físico também já não correspondia ao mesmo, já não tinha mais aquele ímpeto do começo da partida, e o que foi clamoroso para mim para essa derrota, os detalhes, porque em todo o jogo foi perceptível que a seleção da Holanda apostou em cruzamentos à área. Se não era o Koulibaly, era o Cissé que estava afastando. Era um jogo de consagração da defesa da seleção de Senegal por essas bolas alçadas à área. Mas, na hora, né, do principal cruzamento ali no segundo tempo, na bola que eu destaquei há pouco, do queridíssimo Frenkie de Jong, ele achou o Gakpo que cabeceou e colocou a bola no fundo da rede. 1-0 que deu à Holanda a tranquilidade necessária de até na reta final de partida ter mais posse de bola do que a seleção de Senegal, que não era o comum. Senegal adotou uma postura, né, de buscar os contra-ataques no segundo tempo. Não fez um jogo de igual para igual. Não quis, né, ir para o confronto contra a seleção da Holanda nesse aspecto. Ele esperou um pouco mais os holandeses, né, e tentou ali na base da velocidade, mas já sem as pernas do primeiro tempo. Sem mais aquela vontade, aquele gás que foi imposto no primeiro tempo. E o segundo gol ficou para mim como uma falha do goleiro Mendy, né, ele que espalma para o lado, praticamente nos pés do Klaassen, que foi uma opção de meio, né, o Louis van Gaal no segundo tempo fecha o meio de campo com Klaassen, com Koopmeiners, com De Roon, né, jogadores, no caso do Koopmeiners e do De Roon, jogando juntos, né, até então na equipe da Atalanta, né, fizeram ali aquele fechamento de meio, até mesmo para evitar nessas saídas em velocidade da seleção de Senegal, e conseguiram aí marcar esse segundo gol. O primeiro gol a gente nem cita muito a falha do Mendy, porque a defesa não subiu. Ali Mendy tinha que sair. Era necessário que ele tomasse alguma decisão, tomasse alguma ação para evitar o gol da Holanda, algo que ele não conseguiu. No segundo gol, aí eu já achei uma falha, porque o goleiro ele tinha a possibilidade de, quem sabe, espalmar para um outro canto, né, com mais força até, porque não foi um chute tão forte. Em se tratando de Mendy, que em temporadas anteriores foi escolhido como um dos melhores goleiros do mundo. Então foi uma espalmada ali meio que equivocada do goleiro de Senegal, sobrou nos pés do jogador da Holanda, que sacramentou a vitória pelo placar de 2-0. Fundamental vitória para a equipe da seleção da Holanda, né, que vai com essa liderança do grupo ao lado do Equador no grupo A, com 3 pontos e 2 gols de saldo, e agora tem aí as margens para a classificação. Eu vejo a Holanda favorita contra o Catar, favorita contra o Equador e quem sabe terminando a primeira fase com 100% de aproveitamento. Lógico que futebol não é uma ciência e se fosse não seria exata, mas a seleção da Holanda tem essa possibilidade, né, de uma vaga na primeira colocação do grupo A, né, pode muito acontecer isso, tem tudo para acontecer isso pelo que a gente acompanhou de Catar e Equador, e o Senegal vai quem sabe brigar com a seleção equatoriana por essa segunda vaga do Grupo A da Copa do Mundo. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!